Opa, estamos começando aqui a nossa primeira reunião do nosso primeiro grupo de estudos online da Comissão de Direito Tributário. E, gente, hoje a gente vai falar sobre Zona Franca de Manaus, mas, assim, vai ser incrível, vou logo adiantando para vocês, e deixem aqui os comentários de vocês, as dúvidas, vou pedir logo para todo mundo se inscrever no canal da Comissão de Direito Tributário aqui no YouTube. Não é isso mesmo, Alexandre? É isso aí, é isso aí. E ainda tem mais o seguinte, esse grupo de estudos, ele está sendo gravado, vai ser carregado aí no YouTube, né? E você vai estar assistindo aí, não no momento exato que a gente está conversando, mas em seguida você pode colocar as suas dúvidas, né? Que com certeza nós, membros da CDT, vamos aí auxiliar nas dúvidas que surgirem, né? Ao longo do tempo. E hoje nós traremos aqui na nossa pauta para estudos um tema que é bem... Nós estávamos até comentando anteriormente, né? É um tema pouco difundido, pouco comentado, que é justamente a Zona Franca de Manaus. E aí eu gostaria de convidar aí doutora Ingrid, doutor Diego, para ser um bate-papo, na realidade, né? Um bate-papo para que a gente consiga aí complementar, construir o conhecimento, né? Para que a gente consiga aí abordar o máximo de informações, né? Construir uma base bem sólida para quem quer mergulhar aí nesse universo que é a Zona Franca, né? Então nós vamos dar uma pincelada aí nesse estilo não é, na realidade não é nem estilo, né? Nesses incentivos que são previstos pela lei, pela Constituição, e que poucos ainda se aproveitam desses incentivos, né? Eu gostaria de convidar aí a doutora Ingrid, doutor Diego, para tecer umas considerações iniciais, né? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje, nosso primeiro grupo de estudos, né? A primeira reunião do grupo de estudos da CDT. E o tema não poderia ser outro, já que somos tributaristas do Amazonas, então temos que iniciar com a Zona Franca de Manaus. É um tema que temos que dominar e o intuito é aprender um pouquinho mais aqui, com a colaboração de todos. Não vai ser uma aula, não vai ser uma palestra, mas sim uma construção de conhecimento. Doutor Diego, quer falar alguma coisa? Boa noite a todos, né? Realmente vai ser muito proveitoso, na verdade já está sendo muito proveitoso, né? Falar de Zona Franca não é um tema fácil, né? Não é um assunto que a gente vem encontrar facilmente doutrinas acessíveis, né, de estudo, né? Tem muita pouca coisa escrita ainda, né? Devido tanta peculiaridade, né? Já começa que a gente é tão longe, né, que é considerado como se fosse exterior, tributariamente falando, na Zona Franca, né? Eu acho isso muito engraçado, né? Mas já começa com uma gigantesca peculiaridade, né? Devido à nossa regionalidade ter... às vezes, se tem como é que se fala? Uma percepção errada, né, sobre os benefícios, sobre os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Por quê? Devido à nossa região, né? Por mais que esteja na Constituição Federal, seja algo que a gente já veja lá diretamente, mas realmente nós que somos aqui do Amazonas, conseguimos ver o quão fundamental ela é para o desenvolvimento social da nossa região, né? Então, querendo ou não, se não fosse a Zona Franca de Manaus, seria muito difícil colocar a gente em competitividade com os grandes polos industriais do Brasil, né? Por mais que nós venhamos ser entre era a quarta, não sei exatamente qual economia que está sendo do Brasil, mas concorrer com o Sudeste e o Sul, né, realmente seria muito, muito difícil, né, sem os incentivos fiscais. Então, acredito que vai ser uma conversa muito proveitosa, né, um debate, né, uma aula, uma conversa, né, sobre a Zona Franca de Manaus. A gente tem muito o que falar e eu acredito que vai ser muito produtivo. É isso aí, principalmente
Desculpa, doutora Ingrid. Não, eu só ia falar que o Diego falou bem aí o objetivo da criação da Zona Franca, né? Já iniciou aí, que é justamente proporcionar essa tentativa de igualdade entre o crescimento econômico dos estados, né? Já que o Amazonas e alguns outros estados que também gozam de benefício fiscal são tão prejudicados geograficamente. Geograficamente como você fala, alarmante a diferença, né, que a gente é exterior, né? Começa por... Muito, Então a gente está na gringa, né? exatamente. Na green, né? Na green verde, no caso, né? Até também em função da logística, né? Que é muito precária para cá, para nossa região. E também... Falando em logística... Opa, pode falar, doutor, pode falar. Não, falando em logística, a gente já começa falando de IPI, né? De produção industrial, sobre a situação dos créditos de IPI, né? Exatamente. Porque realmente, né? Trazer os insumos para cá tem um... Imagina o custo de trazer os insumos para cá, para poder se produzir, né? Bora lá, a gente tem as indústrias de moto aqui, né? Que a moto no Amazonas, ela não é só uma indústria, né? São várias indústrias em função dela. Então, você imagina ter que trazer o aço, o ferro bruto para cá, para poder operar. Quanto que é o custo só de trazer essa matéria-prima, né? Exatamente. Então, nada mais do que compensatório, né? Na prática ali, né? Do empresário poder ter um crédito em cima disso, né? Querendo ou não, ele vai ter um custo, ele está trazendo um material que, pô, ele ainda vai processar, vai industrializar ainda, né? Para poder, ou seja, ele já está tendo o custo de trazer para cá, vai ter um custo de processar até vender, né? Então, é toda uma cadeia produtiva, né? Então, a gente já começa falando sobre essa parte, né, dos créditos de IPI, né? Que, como a gente estava falando um pouco antes de começar o bate-papo, a gente já estava conversando, já estava batendo papo, né? O que acontece? Tudo é judicializado, né? Então, acredito que a gente vive a judicialização do direito no Brasil, né? O contribuinte ele tem o direito, né, a fazer... Inclusive, a Fabiana até fez um artigo sobre isso, que saiu no Migalhas, né, Fabiana? Sobre o direito à elisão e evasão fiscal, né? Eu achei muito bacana, muito interessante, porque o contribuinte realmente tem o direito a um planejamento tributário, né? E aí, o que acontece? Quando ele vai fazendo administrativamente, por exemplo, tem empresa de transporte que ela tem, no lucro presumido, que ela tem uma diferença da base de cálculo do imposto de renda da contribuição social, né? Por exemplo, como ela é prestadora de serviço, é 32%, né? A base de cálculo dela do lucro presumido, né? Que depois vai tirar o 15% do imposto de renda e 9% da CSLL. Só que, como ele é serviço de carga, né? No caso de serviço de carga, transporte de carga, a base de cálculo dele presumida vai ser de 8%, né? Então, às vezes o cliente transportador ele fala, pô, Diego, mas aí o fisco não vai vir. Eu fico, cara, vamos dar uma olhada no processo de consulta? Tem um monte de processo de consulta na Receita Federal falando sobre isso, né? Transporte de carga, prestador de serviço, etc e tal. Aí você pega o processo de consulta, mano, tá aqui, cara. Você tem o direito, aí fica, né? Então, tem esse receio de fiscalização quando você vai fazer um planejamento tributário, mesmo que você esteja amparado na lei, né? Então, isso daí é uma situação administrativa que é possível. Agora, quando se trata de situação judicial, por exemplo, isenção do PIS/COFINS, se ele não tiver o direito líquido certo dele ali amparado no mandado de segurança, ele por querer fazer administrativamente, pode esperar a multa chegar bonitona, gordona para ele pagar, né? Porque administrativamente não vai, né? Então, esses são os limites do planejamento tributário, né? Que você vai conseguir fazer, né, através dessas ações judiciais. Dentro da Zona Franca existem algumas... A Ingrid, ela ia justamente começar a comentar sobre isso, né? A Ingrid, ela organizou um material de apoio, gente. Teria como colocar, Alexandre? Deixa eu pegar aqui. A Ingrid organizou bem bonitinho. Senão, acho que eu consigo colocar. Espera aí. Veja se tu consegue, Fabi, porque eu já tentei aqui, eu não consigo compartilhar. Enquanto isso, é interessante eu tecer alguns comentários aqui, que muitas vezes
esses empresários, eles sequer conseguem distinguir a Zona Franca de Com Manaus certeza. das áreas de livre comércio, né, e da Amazônia Ocidental, que cada um possui aí os seus incentivos, né, fiscais e também Totalmente os seus diferenciado, prazos, né? né, de duração. Então, é interessante também a gente delimitar o que é a Zona Franca de Manaus, né? O que vai até Uhum. 2073? Quais são as isenções que nós temos, né? Porque é muito interessante que interessante não, na realidade é tão precário, né, a informação sobre isso, que as próprias empresas que estão na Zona Franca muitas vezes não sabem de alguns benefícios que podem gozar, né? Então, é interessante aí nesse Olha material de aqui, apoio, inclusive, olha aí, ó. Aí, consegui colocar aqui na tela o que o perfeito. Alexandre acabou de falar. Exatamente, perfeito. Mas é isso mesmo. E é importante a gente mencionar que há essa diferenciação, né, gente? Que a Amazônia Legal ela está voltada não só para a questão de incentivos e produção de desenvolvimento, mas também para proteção ambiental, tá? Então não vamos confundir tanto as coisas assim. E assim, falando de território mesmo, Zona Franca de Manaus está delimitada ali no território, né? Na questão da delimitação territorial do plano diretor, do município de Manaus, Presidente Figueiredo e Itacoatiara. Essa que está tendo a vigência, que o Alexandre falou, até 2073. As áreas de livre comércio, né? Elas existem em Boa Vista, Bonfim, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Guajará-Mirim também, Macapá, Tabatinga, que são zonas de fato que a SUFRAMA faz ali uma fiscalização, essas estão com vigência até 2050. E também tem a Amazônia Ocidental, que nem o Alexandre mencionou, que é composto pelo estado do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, que tem a vigência até 2023. Também visa ali, né, a construção de desenvolvimento, mas é importante falar, além de tudo, que possuem focos um tanto quanto diferentes, né? A Zona Franca de Manaus, ela busca uma integração não só do polo industrial, mas o polo comercial e o polo agropecuário também. Então, é uma forma de trazer desenvolvimento e investimento por meio da concessão de incentivos fiscais. E agora a Ingrid vai falar para vocês um pouquinho mais sobre isso. Posso colocar o slide para ti, Rio Preto da Ingrid? Eva, Rio Preto da Eva tá também na Zona Franca, não? Olha, o que acontece? Para, assim, delimitações da SUFRAMA não tá. Existe aquela regra da área metropolitana, né? A época do governo Precisa, Eduardo na Braga. verdade, fazerem uma mudança, né, na questão do plano diretor da nossa cidade, porque, assim, as nossas zonas, elas já não são mais as mesmas delimitadas naquele mapazinho que eu mostrei para vocês, tá? Mas, assim, para a SUFRAMA, com base, por exemplo, inclusive na primeira jornada de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, que foi feita esse ano de 2021, não está incluso, mas assim, eu acredito que poderia ser sim, até porque poderia ser considerado ali perímetro urbano também. Mas, né, Sim, deixo aí porque eu para a lembrei da discussão de palestra vocês. do Serafim Correia, que ele discursou sobre isso, né? Não sei se vocês lembram. Ele estava falando sobre Rio Preto da Eva, que havia uma extensão para aquele território, só que, infelizmente, não havia nenhuma empresa instalada lá naquele território, né? Então, meio que estava uma área inócua ali. O que existe, e é uma dos incentivos, né, que são dadas previsão legal da Zona Franca, também está voltado para a agropecuária, né? E existe um projeto muito bom lá de Rio Preto, que abrange essas questões de agroindústria, agropecuária, inclusive produção rural, incentivando os próprios ruralistas da região de alguma forma, produzirem em escalas que possam trazer benefícios para a própria comunidade e para o estado do Amazonas também. Eu tive contato com esse projeto lá de Rio Preto, acho que o nome era alguma coisa, Biodarp, uma coisa assim. Acho que eu tenho isso.
Até depois eu posso até compartilhar, mas é um projeto do município que abrange não só os benefícios municipais, a prefeitura também incentiva, o Estado também incentiva, e dentro dessa legislação federal que tem, inclusive inclui parece que a SUFRAMA abriu as portas também para alguns incentivos ali. Não sei exatamente o que é, porque eu não aprofundei, mas depois eu posso até compartilhar. Interessante. A gente quer sim. Todo o material aqui é útil. Com certeza, a gente vai compartilhar, porque no final a gente vai formar um artigo sobre isso, né, Fabi? É isso mesmo. Inclusive, Ingrid, você quer que eu coloque para ti o slide aqui e vá passando? Pode Pode ser. ser? Uhum. Beleza, deixa eu só colocar aqui rapidinho. Enquanto isso, você que está assistindo a gente depois, não esqueça de colocar nos comentários, marcar a CDT nas redes sociais, para que a gente possa ir lá comentar e dar muito amor para todos vocês. Ingrid, está com você. A gente vai falar também um pouco da criação da Zona Franca, né? Ela foi criada pelo Decreto-Lei 288 de 1967, justamente com esse intuito, né, de dar efetividade ao que hoje nós temos no artigo 192 da Constituição, né, de propiciar o crescimento econômico dos estados de forma isonômica. E o objetivo, basicamente esse, né, na minha visão. Vocês têm alguma coisa a acrescentar sobre isso também? Não? Pode continuar, Ingrid. Então, a Zona Franca, né, no que ela vai servir para a nossa área, que é aquela que a Fabi já falou, de Manaus, Itacoatiara, é em relação às vendas, né? Aqui a gente vai ser considerado um comércio exterior, como o Diego também já tinha falado, como se todo o resto do Brasil fosse visto como uma parte não integrante da nossa Zona Franca. E aí, tudo que for vendido para dentro da Zona Franca de Manaus vai contar com alguns benefícios, que a gente vai ver mais à frente alguns benefícios. Para participar desse processo de benefício de incentivo fiscal que a Zona Franca propicia, é preciso uma certa adequação. Essa adequação a gente chama de internação e internamento, que vai existir alguns procedimentos, né? O procedimento ordinário e o procedimento simplificado. É preciso que a empresa ela faça um cadastro na SUFRAMA, né? Siga certos procedimentos, existem deveres instrumentais que a empresa deve seguir, né? De preenchimento, de obrigações acessórias, enfim. Tudo isso para que seja regulamentado, né? Essas regras a SUFRAMA ela vem criando, né, ao longo do tempo, nem sempre isso foi organizado pela SUFRAMA, mas aí a partir do momento que existiu a SUFRAMA como organizadora da Zona Franca, é preciso seguir esses deveres instrumentais. A Fabi quer explicar um pouco sobre como seria a internação, internamento dentro da Zona Franca? Opa. Pode continuar, Ingrid, não tem problema não, já falei pra caramba. Diego quer falar sobre a internação e internamento? Pode falar, Ingrid. Já falei pra burro aqui. Se deixar eu falar, vou falar tudinho, ninguém vai falar mais nada. Então, vou falar um pouco sobre os benefícios fiscais da Zona Franca, os principais. Os principais são os benefícios fiscais federais, né? A gente sabe que os impostos são divididos em federais, estaduais, municipais, e o governo federal, ele disponibiliza algumas isenções, né? Como eu falei, tudo que é vendido para dentro da Zona Franca, ele vai gozar de isenção de IPI, ele vai gozar de redução da alíquota de PIS e COFINS, podendo chegar até 0%, isenção de ICMS, que já seria aí o imposto estadual, e cada um dentro da sua particularidade, né? Alguns vai variar a alíquota, outros a alíquota vai ser zerada. E todos esses benefícios fiscais
dentro da Zona Franca, segundo o decreto-lei, são de vendas de fora para dentro da Zona Franca. Né? Existem algumas interpretações extensivas desse decreto-lei, que dizem que, né, segundo aí a jurisprudência e a construção doutrinária que vem sendo feita ao longo de todo esse tempo de vigência do Decreto-Lei da Zona Franca de Manaus, que vendas de dentro para fora também gozariam desse mesmo benefício, e vendas também dentro do perímetro da Zona Franca de Manaus. Ou seja, eu produzindo aqui dentro da Zona Franca e vendendo para a própria Zona Franca de Manaus. Existem interpretações que variam nesse sentido, e algumas estão sendo acatadas pelo Poder Judiciário. Mas, pela lei, é isso que o decreto-lei dispõe. Como o Diego falou, né, nem tudo a Receita Federal vai admitir que você faça administrativamente, né? Então, a legislação, ela é taxativa, né? Até porque a gente está falando de imposto, então não tem como não ser. Ela vai ser taxativa nesses sentidos, e a empresa fazendo os procedimentos que dispõe as legislações da SUFRAMA em relação àqueles deveres instrumentais que eu comentei, ela vai gozar desses benefícios sem muito problema. Né? Ela não vai ser autuada por isso, não vai ser fiscalizada por isso, até porque já é muito comum, já é muito normal, as empresas já fazem isso. Inclusive, as empresas de fora, quando vão vender para a Zona Franca de Manaus, elas já perguntam das empresas, qual o seu PIN, né? Então, isso já é muito comum acontecer. E os prestadores de serviço geralmente falam, não, eu não sou optante do PIN. Exatamente isso. Os prestadores de serviço são uma pauta à parte na Zona Franca de Manaus, né? Exatamente. Porque a luta, a briga dos prestadores de serviço é que haja uma certa equiparação, né, com a indústria, com o comércio. A gente sabe que o decreto-lei só fala da indústria, do comércio, da agropecuária, né, do agronegócio. Mas os prestadores de serviço, eles travam essa luta porque se sentem, como eu posso dizer? Eles se sentem feridos, né? Eles se sentem lesados, passados para trás. Pode ferir a isonomia, exatamente. Só que aí é uma questão complicada, né? Porque o que se prestigia é a indústria, né? A produção, é o que vai ser criado. O prestador de serviço não está criando nada novo. Ele está só gerando emprego. Então, eu acredito que vai ser uma discussão que ainda vai chegar no STF, né, por se tratar de matéria constitucional, mas que atualmente o TRF1 ele tem um posicionamento bem variante sobre isso, né? Nós temos 3 juízes que tratam de matérias tributárias, e a gente sabe que apenas uma juíza, ela vai nesse sentido, né? Ela comprou a briga dos prestadores de serviço, e nas sentenças a gente percebe que ela faz essa equiparação, né? Agora, os outros 2 juízes não. Já acreditam que a legislação ela não tem margem para nenhum tipo de interpretação extensiva nesse sentido. E aí o TRF está variando o entendimento também. O STJ ainda não tem um posicionamento recente sobre isso, então não consigo passar essa informação. Mas o STF ainda não chegou o julgamento lá, né? Uhum. Eu acho interessante essa discussão provocada pela Ingrid, porque assim, gente, quando nós falamos de benefícios fiscais, incentivos fiscais, são concessões por parte do Estado ali ou redução da base de cálculo de algum tributo, ou a própria isenção, ou chega até mesmo a ser uma alíquota zero. Então, são condições especiais dadas ali para os contribuintes dentro de situações muito específicas. Então, toda vez que a gente fala sobre
benefícios fiscais, isenção ou concessão até mesmo de incentivos, a gente tem que pensar que, infelizmente, o nosso Código Tributário Nacional ele limita a interpretação, então ela é bem taxativa. Se não está escrito, não pode ser feito. É basicamente isso o entendimento. E, assim, com relação à doutrina, eu acho que é importante dizer que doutrina nós que fazemos, né? Nós que pensamos o direito que fazemos. Então, eu acho que poderia ser interessante fazer uma reforma legislativa nesse sentido, para incluir os prestadores de serviço. Não acredito que eles fariam direito ali a todos os benefícios, mas que eles poderiam sim receber, né, ali ser agraciados por uma reforma, para que eles pudessem ter um incentivo ali na prestação de serviços aqui na nossa região. Porque, afinal de contas, assim, levando para o âmbito não tão indústria, não tão grandes comércios, né? Não tanto agropecuária, mas a prestação de serviço no nosso estado movimenta muito dinheiro, e muito dinheiro. Então, levando em consideração até as reformas recentes de ISS, uma forma interessante de atrair prestação de serviço para cá, para o nosso estado, e tributar esses serviços aqui, seria talvez ter ali, né, uma concessão do benefício fiscal, uma isenção, uma redução de alíquota, mas, né, aqui é a ideia, vamos só jogar. Não é isso? Pela Zona Franca, eu acho que seria o ideal também, Fabi, mas assim, a Zona Franca já vem sendo tão ameaçada, né, em relação ao que ela tem de indústria e de comércio, que fica Principalmente fazendo um distante para a adendo gente aí. pensar em mais uma extensão aí. A gente Desculpa. teve aquela MP, né, a 1034, que ameaçou de morte a Zona Franca. Graças a Deus, a lei foi sancionada dia 14 de julho agora, com o veto, né, todos os vetos que falavam da Zona Franca de Manaus, né? Então, é preciso a gente continuar difundindo a Zona Franca, continuar falando sobre, porque senão, quando vierem outros projetos assim, qual a força que ela vai ter, né? Exatamente, a própria reforma tributária, né? Foi algo discutido em todos os painéis do tributário recentemente, né? Que a Zona Franca, pelo que existe hoje sendo discutido de reforma tributária, ela praticamente será extinta, né? Então, que se precisa realmente pensar na hora de fazer essa reforma. E foi até uma pergunta que eu deixei como apresentador para todo mundo. Será que é a hora? Será que realmente está sendo feito o que precisa ser feito? Né? E a nossa Zona Franca, como fica? Né? Precisa fazer alguns ajustes ali para que a Zona Franca realmente consiga sobreviver, né? Mesmo diante de todas vamos colocar entre aspas, pancadas que nós já levamos, perigos que nós já corremos, né? Mas, enfim, é um adendo aí que eu faço. Inclusive, Alexandre, você tá aí com um mapa mental pra gente, que eu fiquei sabendo aqui nos bastidores, e eu acho incrível o mapa mental, gente. Ah, tá aí. Perfeito, muito bonito. Tô com o mapa mental aqui. Pode explicar aqui pra gente. Então, vamos lá. A gente tinha falado ali sobre internação e internamento, né? E afinal, o que é internação e o que é internamento? Então, eu fiz aqui com as minhas próprias palavras, né? Então, a internação, o que acontece? É quando existe uma mercadoria, um produto que é industrializado na Zona Franca de Manaus, e ele vai ser destinado para o resto do Brasil, né? Então, seria, entre aspas, uma exportação da Zona Franca para o Brasil, já que a Constituição nos considera como se fosse um estrangeiro, né? E o internamento nada mais é do que a entrada de mercadorias, né, do Brasil para empresas sediadas na Zona Franca. Então, nós temos não só os incentivos de entrada, como também os incentivos de saída desses produtos. E a Instrução Normativa 242, ela traz dois tipos de internação. Um deles é o procedimento fiscal simplificado,
outro é o procedimento fiscal ordinário. O procedimento fiscal simplificado, ele permite que essas mercadorias, que essas mercadorias são produzidas na Zona Franca de Manaus, saiam daqui de uma forma mais direta, né? Sem que haja necessidade de se passar ali pela alfândegas para fim de desembaraço, né? Existe uma faculdade dessa fiscalização, tá? Já o procedimento ordinário, não. Essas mercadorias, elas são sempre sujeitas a uma seleção, uma verificação física, que só acontece em dias úteis, né? Com base na análise fiscal. Então, por que ela é o procedimento fiscal simplificado, ele se torna, de certa forma, mais benéfico? Porque não existe uma burocracia a mais, né? Vamos colocar assim, em palavras mais simplificadas. Porém, como a doutora Ingrid e a doutora Fabiana haviam falado, existem alguns requisitos que a empresa precisa cumprir, como a habilitação prévia, ou seja, ela vai ter que fazer lá o cadastro dela, ela vai ter que fazer uma validação mensal de forma automática, cumprir com as obrigações acessórias, elas precisam estar em dias, né? E aí é expedida a declaração para controle de internação mensal, que é o DCI, né? Então, existe a facilidade, né? Mas a empresa ela precisa tomar um cuidado assim exacerbado para que essa simplificação também não seja um prejuízo para ela, né? Então, o procedimento fiscal simplificado ele vem para agilizar essa saída de mercadorias, no meu entendimento, né? E aí eu gostaria que os colegas... É uma taxa mensal, né? Exatamente, exatamente. Então, Que também é outra grande discussão, né? Em relação exatamente, à taxa suprema. exatamente. E aí aqui para o outro lado eu busquei aqui fazer um mapinha mental. Eu gosto de mapa mental, viu? Acredito que Só vocês queria dizer também. que tá muito Recebemos. fofinho. Eu adorei. Eu Recebemos. adorei. Todo Mas bonitinho. tá uma aula magna esse mapa mental, ô Alexandre. Pode continuar, por favor. Então, Eu aqui... acho que já dá para comercializar esses mapas. Com certeza. para virar Ele vai surgindo, né? Exatamente. Até para pagar o plano, né? Verdade. Do aplicativo. Então, assim, ó, aqui eu enumerei alguns benefícios fiscais, né, que as empresas sediadas na Zona Franca, elas conseguem ter, como a isenção do IPI, a redução de alíquota de PIS e COFINS, isenção de ICMS. E aí eu enumerei aqui com as minhas palavras também, né, um pouquinho do que a gente pode entender. Por exemplo, a isenção do IPI serve para aqueles produtos nacionais que entram na Zona Franca e são destinados ao consumo interno, né, para utilização e industrialização. Já a redução da alíquota do PIS e COFINS, enfim, como a doutora Ingrid já havia falado, né? Então aqui eu trouxe só uma pincelada, um resumo que depois a gente pode compartilhar aí, se vocês quiserem. Eu adorei, Alexandre. Parabéns, ficou muito bonito. E aproveita logo para fazer teu jabá para o pessoal te seguir nas redes sociais, que aí ganha material de graça, não é isso mesmo? É melhor seguir a comissão, direito tributário, né? E aí a gente vai compartilhando sempre mais conhecimento. Não só esses pequenos materiais, né? Mas como Que eu bacana. até deixei lá no tributário para as pessoas que nós vamos lançar aí nosso congresso, né? E que nós vamos também pincelar alguma coisa aí. Estamos ansiosos. Não vamos dar spoiler, não vamos dar spoiler. Então eu vou parar aqui o compartilhamento, doutora Fabiana, para continuar com Claro, o fica à roteirinho aí vontade. nosso. Claro. Inclusive, uma das coisas que a Ingrid preparou para a gente no nosso material de apoio foi sobre a questão da aplicação dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus e como que isso acaba se fazendo por meio de ações judiciais, como até mesmo o Diego tinha comentado, né? E aí a gente separou aqui, vou colocar para fazer compartilhamento com a tela de novo, e aí eu já passo para a Ingrid. Pronto.
Eu acho que eu vou deixar o Diego falar sobre as ações judiciais, porque ele está ansioso para falar. Eu acho que ele está se coçando ali, eu estou vendo. Ele Na está se verdade, mexendo assim, eu estou na verdade, sentindo. não, na verdade, o que eu queria falar era outra situação. É porque o que acontece? Eu estava falando sobre a Zona Franca de Manaus, reforma tributária, e realmente, né, aqui no Brasil, a gente tem uma mania uma mania que eu falo nossa legislação, né, nosso poder legislativo. O que acontece? A gente teve ali a taxa de contribuição, né, é o exemplo mais clássico, né? A taxa de iluminação pública é incondicional, bora fazer uma COSI. Pronto, morreu. Tá bom. Aí agora está tendo, depois, né, que a gente começou a ver, né, a tese do século, tal, um monte de coisa, tudo mais, da discussão do semestre PIS/COFINS, a gente começou a ver um zoom da reforma tributária, né? E realmente, toda vez que a gente ouve falar, nós aqui da Zona Franca de Manaus, ouvimos falar sobre a reforma tributária, a gente já fica de orelha em pé, né? Agora, o que está mais quente, da última pesquisa que eu fiz, foi sobre a contribuição de bens e serviços, né? Que vem para poder substituir o PIS e a COFINS, unificar os dois. A gente já olha de cara que ela viola o princípio da vedação com fisco. Porque o PIS e COFINS, beleza, lucro presumido 3,65, lucro real 9,25, né? Aí, pô, vai para 12. Aí tu fica assim, pô, essa reforma é boa para quem, afinal de contas, né, mano? Como é que eu vou te convencer que 12 é melhor do que 9,25? Não tem como, gente, entendeu? Vendo sobre a situação do CBS, né, sobre o projeto de lei, a gente vê, né, que vai ser mantido a situação de isenção, que nem como é na atual. A atual situação do PIS/COFINS vai ser mantida, né, na Zona Franca de Manaus, a CBS em muitos aspectos. Só que do mesmo jeito, gente, né? A gente tem essa situação da judicialização, como vai ver a partir de agora a situação das ações judiciais, mas o que acontece? Até o cliente ir ajuizar a ação judicial, quanto ele já pagou de 12%? Né? Quanto ele vai pagar? Porque a gente tem no Brasil aquele microsistema de demandas repetitivas, né? Do RESP repetitivo e do RR repetitivo, que é a forma que, como a Fabiana falou, a gente tem como doutrinar, né? Apesar de a gente acabar forçando o tribunal a virar um legislador positivo, como a doutora Ragélia nos demonstrou, né? Que teve a alteração do Código de Processo Civil, que, se vocês verem ali, foi uma alteração conforme a decisão da execução fiscal, né? Que o STJ teve, que foi o quê? Do prazo de arquivo e o prazo de contagem, né? O prazo de contagem do arquivo e da execução fiscal. Então, querendo ou não, o Legislativo ele olhou, né? Opa, pera lá, deixa eu ver como é que o STJ está fazendo. Olha, dessa forma, né? Legal, né? Bora legislar, bora, pronto, acabou, morreu. Está conforme, não vai ter dor de cabeça, não vai ter RESP. Quem dera se não precisasse, né, nessa via, na verdade, né? A gente tem aí a 6.830, execução fiscal, que é uma lei bem antiga, né? Mas está sob vigência, foi recepcionada pela Constituição, né? Uma lei processual, mas que vira e mexe não são poucos RESP, né? Não só em cima dela, né? Como toda a legislação tributária. E a gente fica observando que essa movimentação da reforma tributária não do aspecto contábil, pô, vai ser bacana para o contador. Por quê? Pô, você pega ISS, ICMS, imposto de renda, bota tudo num só, pronto, acabou. Só um destaque. É só um sistema, ou vai ser CAC, ou vai ser o da Cefaz, enfim, vai ser um sistema só para beleza. Só que o peso, né, desse tributo, em vez de reduzir, ele só vai aumentar. Né? Então, a gente fica olhando assim, poxa, então, quer dizer, a gente, e no final de tudo vai para o consumidor final. Né? Então, a gente vê que o aspecto tributário ele está de basilar, né, na economia brasileira. Né? A gente fala, tem direito econômico e tem direito tributário, um é distinto do outro. Só que o tributário ele influencia diretamente no econômico porque é onde arrecada, né? E aí a gente acaba vendo, a gente sente impacto aí na bandeira vermelha 2, que vai 2 ao quadrado agora, né? 2 mais 2 agora, a bandeira vermelha, né? Vai aumentar de novo. A gasolina indo aí para 7. Depois do hino nacional, se prepare.
Exatamente, entendeu? Então, a gente acaba vendo que a verdade e assim, vamos ser bem sinceros, né? A Receita Federal, ela trabalha com controle de legalidade, assim como a Cefaz, a CMF, né? Os fiscos, eles trabalham o controle de legalidade. E a gente vê, gente, que eles têm uma boa estrutura. Então, o problema não é arrecadar, né? O problema não é arrecadar, porque tá lá o imposômetro, tá lá, todos os tributos tudinho bonitinho, tudo mais, só que o problema é a nossa gestão, né? A gente fica tendo essa defasagem de gestão. E acaba que a gestão não resolve, então vamos aumentar o quê? No recolhimento, né? Vamos tributar um pouco mais, vamos pesar um pouco mais, né? Então você fica olhando assim, poxa, um empresário ele quer investir no Brasil e fica vendo, pô, o cara, em vez de diminuir, quer aumentar, em vez de, ele simplifica de um lado, aumenta do outro, fica um pouco, é como o caso Ford, né? Ela já estava acostumada a ter os incentivos fiscais, né? Ela estava aqui com incentivos fiscais, até porque para o Brasil poder concorrer com grandes potências, na verdade, nem concorre diretamente, né? É incentivo para poder gerar as coisas no Brasil, né? Porque como é que vai concorrer com China, né? É muito difícil, não tem. Eu acho que é um termo até um pouco grosso, né? Falar concorrer com uma grande potência, né? Devido a todo esse efeito cascata que a gente tem no Brasil da tributação, né, gente? Então, vamos ver, né? A gente já começa aí já com esse embate, né? Com a CBS, que já está tramitando e está tendo muito apoio no Congresso, né? Sobre a CBS e que, sinceramente, eu vejo que ela é muito nociva para o sistema tributário nacional no que diz ao confisco, né? A um tributo com efeito de confisco. A alíquota, realmente. Um dos aspectos dessa reforma tributária é que o fisco alega que é necessário equiparar um pouco o sistema tributário nacional com o sistema tributário estrangeiro, né? Que hoje o Brasil ele é quase único nesse sistema. Então, isso gera muita insegurança do estrangeiro em relação ao investimento aqui no Brasil, né? E aí, essa seria uma dessas tentativas, né? Se igualar com o modelo francês, que hoje é utilizado em quase todo mundo, utilizando um IVA, né? Só que realmente a alíquota não faz sentido, porque nós temos uma grande oneração na folha de pagamento. E nós temos regimes tributários muito complexos no aspecto de creditamento, né? Porque para quem é lucro real, o PIS e COFINS ali tem uma possibilidade de se creditar em praticamente tudo, e para quem é do lucro presumido, já não tem essa possibilidade. Então, mais uma vez, as empresas prestadoras de serviço seriam massacradas com se aprovado a alíquota de 12% na CBS, né? Eu acredito que até poderia passar esse projeto, mas com uma alíquota específica para cada tipo de regime tributário, né? Fazendo uma pequena diferença, não tão grande quanto existe. E hoje o PIS e COFINS tem diversas a alíquota é única. exceções, né? Por lucro presumido, por lucro real. É 12. Não tem cabimento, não existe isso. A alíquota única realmente não tem como. Vamos só focar na questão da Zona Franca. Eu também vou me empolgar aqui com o CBS, que vai ser o meu artigo da revista. Acaba que a gente vai conversando, a conversa vai fluindo, quando vê, ó, pois já tá lá na reforma. Exatamente. É verdade. Mas é porque não tem como, né? A gente está falando de Zona Franca de Manaus, e aí o sistema tributário nacional pode mudar, e aí como é que vai ficar a nossa segurança jurídica? E esse é um dos grandes tópicos que você consegue encontrar de interseção em qualquer discurso, tanto os que são pró, tanto os que são contra a reforma, né? De certa forma, ambos os lados querem a mesma coisa, segurança jurídica para investimento no país. Mas a que custo isso pode ser feito, entende? E o período de transição, que vai ser de 10 anos, se for aprovado nos moldes que está sendo proposto, né, é muito longo. Será que a gente vai conseguir segurar as pontas, né? Então, tem muito pano para manga para discutir, muito mesmo. Muito. Eu estou sentindo falta do Kleber. Cadê o Kleber? Verdade. Doutor Kleber.
E você, Fabi, Mas, assim, mesmo com essa reforma, eu acredito que a judicialização não vai diminuir. Da mesma forma que, mesmo com uma legislação bem específica na Zona Franca, nós não temos é, um pequeno número de judicialização, né? Nós temos bastante teses que discutem a legislação aplicada à Zona Franca de Manaus, porque nós temos mentes brilhantes, né, para discutir isso. Então, o advogado sempre vai buscar uma alternativa para o cliente dele. E aqui na Zona Franca de Manaus, como a Fabi começou a falar, nós temos algumas possibilidades, né, em relação à legislação atual que nós temos hoje. Eu cheguei a comentar sobre a taxa SUFRAMA, né, que a taxa SUFRAMA ela é cobrada mensalmente, agora ela já está até com outro nome, não é mais taxa SUFRAMA que fala, né? Eu já estou defasada aqui na legislação. Ela é cobrada mensalmente, né, como um dever instrumental para que se tenha a internação do produto dentro da Zona Franca. E isso é altamente discutido, a cobrança dessa taxa, porque ela não foi instituída a partir de lei, né? Fabiana, me corrija se eu estiver errada, mas houve muita discussão, houve muitas ações judiciais e eu acompanho, né? Eu sei que há empresas hoje que já estão recebendo os créditos dessas ações judiciais que correram em relação à taxa SUFRAMA. E a taxa SUFRAMA foi revogada, né? Houve a criação de uma outra taxa em substituição à taxa SUFRAMA. Eu não estou conseguindo agora lembrar o nome da taxa. Era TSA, eu me lembro, TSA, né? Era TSA e era uma TSA, outra. né? TSA era uma outra. Então, foi criada essa outra taxa em substituição. Eram duas, não lembro, eu não só Outras lembro duas taxas. A Siscomex, se eu não me engano, né? Eu acho que era Siscomex, mas não, fora Siscomex, né? Não, era Siscomex, ela mesma, A Siscomex, então, tem a cobrança, hoje está tendo a cobrança dessas outras duas taxas, só que essa taxa, a TSA, foi criada da mesma forma que a taxa SUFRAMA anterior. Ou seja, ela nasceu novamente inconstitucional, né? Nós temos aí uma inconstitucionalidade material em relação à criação dessa taxa. Violando de morte o princípio da legalidade. Exatamente. E aí Pode falar aí. E as empresas que vêm pagando essa taxa novamente estão buscando o judiciário para ter a recuperação desses valores, justamente por uma falha de criação legal, né? Que seria o básico. E a taxa Siscomex, salvo engano, a discussão em torno dela seria um aumento da alíquota, né? Que antigamente, não lembro exatamente o ano, era cobrado um valor de R$ 69,00, R$ 80,00, algo em torno disso. E aí houve uma mudança legal, e essa taxa passou da faixa de R$ 80,00 para o dobro, para mais de R$ 180,00. E aí as empresas vêm recorrendo em relação a isso também. Se quiserem complementar, fiquem à vontade, tá? Não, é isso mesmo. Aqui eu lembro de cabeça. É complicado, não, é complicado, né? A situação de taxa é muito complicado, entendeu? Porque é uma situação que acontece em todo o Brasil, não é só aqui, né? Como eu estava falando anteriormente, a situação da COSIP também, a pior da COSIP, eu acho que é até pior, porque a COSIP não fala quem é o contribuinte, não fala qual é a base de cálculo de direito, é uma coisa totalmente assim, sabe, que você fica... Mas tá lá, é constitucional, né? Ficou lá, ficou em aberto, entendeu? Então, o município que acaba, né? Mas aí, no caso da taxa, diretamente na SUFRAMA, não, né? Já vai violando diretamente o princípio da legalidade, e você violar o princípio da legalidade, né? O tribunal já olha assim, opa, espera lá, né? Aí já está vindo com muita força, já não
não pode também ser assim, né? Não é assim que a banda toca. E muito legal sua ponderação, Lídia. Muito legal mesmo. Que não é um assunto, apesar de ter muita ação, né, referente a elas, né? Na verdade, são ações antigas, elas, né, Ingrid? São ações bem antigas já. São Mas não são antigas ações que, como eu fáceis, falei, vêm se tornando novamente atuais, mas por não conta são dessa fáceis de repetição do erro material. abordar. Não são fáceis de se abordar. E fora essa também, essa ação, né, a gente tem aquela situação da isenção do PIS/COFINS, né, das empresas sediadas na Zona Franca de Manaus, que circulam mercadoria em Manaus, né, que tem o direito à isenção, e só que a Receita não te dá isenção. Se tu quiser isenção, você tem que fazer lá a ação, né, para poder conseguir os créditos, né, dos últimos 5 anos. E, particularmente, apesar de ter a prescrição, mas a gente vê empresas assim de pequeno porte mesmo, né? A gente olha assim, poxa, mas são 5 anos, é o prazo prescricional, tudo mais, né? Conforme já tá embasado em complementar. Mas, cara, você olha assim, pô, a empresa há 20 e poucos anos está sofrendo aquela incidência inconstitucional, né? E aí, quando você vai recuperar, você recupera só os 5 anos, pelo menos tem os juros da correção monetária. E como a Ingrid estava falando anteriormente, né, a situação dos prestadores de serviços, em especial nessa ação da isenção do PIS/COFINS, né, realmente tem juízes que entendem pela procedência e tem juízes que entendem pela improcedência. Mas, no final de tudo, Ingrid, é importante que o TRF1 é pela procedência, né? É pela procedência. Exatamente. E graças a Deus por isso, né, que o TRF1 já tem... TRF1 tá bombando, graças a Deus. Assim, na verdade, a gente acaba olhando, né, os outros TRFs e a gente vê que realmente não tem como o TRF1 ter uma postura diferente. Porque se o próprio Tribunal Regional, que está... Não que ele vá ser favorável ao contribuinte, mas na interpretação e na sistemática é possível verificar a legalidade, a constitucionalidade e a inconstitucionalidade da operação, né? Então, muitas vezes as pessoas, muitos colegas têm aquela posição, né? O juiz é pró-contribuinte. Não é que ele seja pró-contribuinte, é que a própria operação está falando por si só, né? Na região da Zona Franca de Manaus, tem o objetivo de desenvolver a região. Então, a partir do momento que o contribuinte tem ali a isenção do PIS e da COFINS, que no atual momento é 3,65, 9,25, com certeza isso daí vai ser revertido, né, para dentro da empresa, vai gerar ali, de repente, sei lá, vai aumentar a mão de obra dele, vai reduzir o custo do produto dele, enfim, isso daí vai gerar outros fatores dentro da empresa dele. Então, eu acredito que a principal ação judicial, né, pelo menos eu a tenho assim, né, como a principal ação judicial da Zona Franca de Manaus, que é da isenção do PIS e do COFINS, né, no caso de comercialização interna, né, das empresas aqui sediadas na Zona Franca de Manaus. Eu vou só abrir um parêntese aqui, que acho que o Diego falou que as empresas de comercialização interna, né, teriam esse direito à isenção também, mas, assim, essa é uma interpretação extensiva da lei, né, que o decreto-lei, ele é taxativo do que vai ser direito de quem. A Receita Federal, ela não tem nem como abrir essa exceção, né? E aí vai ao judiciário fazer a interpretação da lei, né, conforme a Constituição, conforme os princípios constitucionais e conforme o momento que a gente se encontra, porque é assim que a gente vai mudar a legislação, né? Não tem outra forma de mudar a legislação senão com entendimento, com teses jurídicas, né? E com os entendimentos que vão se firmando ao longo do tempo, né? Eu acho que teve um outro comentário também, né, sobre a positivação, né, sobre o ativismo judicial em relação a isso, né? O que acontece? Eu acredito que seja de suma importância, né, porque a interpretação
da lei vai se dando conforme o tempo, e às vezes a gente vê que a lei vai perdendo a eficácia, né? O próprio CPC, que é uma das leis mais atuais que tem, já tem a necessidade de fazer alteração, né? Com Imagine base no judiciário. exatamente, porque o judiciário é que está ali vendo qual a necessidade a partir das teses jurídicas. Então, acho que é de suma importância esse ativismo judicial, né? Sou totalmente a favor. Na verdade, né, ali no Kelsen, né, ele fala que o judiciário é um legislador negativo, né? Só que já deixou de ser negativo há muito tempo, né? Já é um positivo, né? Porque, por exemplo, a gente está falando aqui do decreto-lei, né? Mas a gente vai na jurisprudência, né? Em infinitas demandas a gente mostra a lei, mas a gente vai na jurisprudência, né? Porque as súmulas, os temas repetitivos. Exatamente, Alexandre. Exatamente, Alexandre. É porque realmente o que acontece, a Constituição do nosso antigo professor Daniel Bevenuti, eterno Bevenuti, né, Fabiana, nosso professor de Direito Civil, que também tem muita também tem muito conhecimento tributário. Ele sempre falava nas aulas dele que eu nunca me esqueço, isso que ele falava. A Constituição era uma barreira, era como se fosse uma represa, né? Ela é como se fosse uma represa e o Estado fosse aquela água toda ali, entendeu? Se você tirar a Constituição, a represa, ela vai te inundar. E eu estive lá em Foz do Iguaçu agora, que eu falei para vocês, e eu fui lá naquela usina de Itaipu. E você fica olhando assim, cara, se você for pensar e olhar para o tamanho... A represa parece uma coisa de outro mundo, parece uma espaçonave gigante. Eu nunca tinha visto um negócio humano criado assim, entendeu? O ser humano criar uma coisa tão grande assim, ao ponto de segurar um rio, entendeu? Que segura o rio lá, que é a hidrelétrica de Itaipu. Então, você imagina o Estado ser considerado como um rio, né? Que vai ali inundando, vai levando tudo, vai... Então, se não for a Constituição Federal de 88, já era, né? Porque ali está a limitação do Estado, né? Então, esse ativismo judicial, ele está amparado ali nessa Constituição, né? Dentro dos princípios. Apesar, né? Eu tinha visto o Fux aí falando que... A gente já falou de alguma coisa dos princípios, não estou bem lembrado. Mas os princípios é o núcleo, né? É o núcleo do direito que está ali, né? Então, se você matar o núcleo, acabou o direito, né? Exatamente. E apenas fazendo um gancho do que você falou e trazendo novamente para o tema, e também puxando o que a gente havia falado fora do tema, que é a reforma tributária. É muito extenso, né? A gente vai fazendo as conexões, né? Você imagina a importância da Zona Franca até para o próprio PIB do Brasil, né? A Zona Franca não é algo que não tem representatividade no PIB, não, muito pelo contrário. Hoje, você em qualquer parte do país, você vai comprar um CD ou algum outro tipo de produto, um celular, enfim, você tem lá o selozinho da Zona Franca de Manaus, né? Passa por aqui, nem que seja para fazer industrialização, enfim, mas passa por aqui. Então, imagina se numa reforma ou em alguma outra intervenção vem a ter a extinção da Zona Franca. Quantas empresas aqui, como que vai ficar o mercado aqui? Né? Então, vai gerar um impacto não só também na região, né? Mas para o Brasil também, para o exterior também. Então, vai ter um impacto muito grande. Eu tinha até falado aqui nos nossos bastidores, para a gente exemplificar. Recentemente teve um evento, que foi a primeira jornada de incentivos fiscais e Zona Franca de Manaus, promovido pela SUFRAMA, e eles trouxeram um comparativo muito interessante. Né? Por exemplo, eles exemplificaram aqui com o aparelho telefônico, né? Para rede celular portátil. Olha as alíquotas do II, 14,40, PIS de importação, 2,10, COFINS de importação, 9,65, o IPI 15%, PIS 1,65, COFINS 7,65. Eu queria, doutora, que a senhora colocasse aquela outra tela que ele mostra o comparativo do produto com os incentivos da Zona Franca, exatamente, esse aí, com os incentivos da Zona Franca
e se esse mesmo celular fosse produzido no resto do Brasil? Olha a diferença do valor que estaria agregado aí, né, com os impostos pagos a cada processo, né, feito, seja de insumos, seja das despesas, a margem, enfim, os impostos. Então, é uma diferença grande, até para o próprio empresário. E aí, puxando na questão da reforma tributária, sobre se é o tempo de se fazer uma reforma tributária, imagina se essa reforma passa, ainda que com a inclusão da Zona Franca, para que não haja extinção dela, como que ficam essas empresas que estão industrializando os produtos? Porque houve uma crise econômica com a vinda da Covid-19, né? Então, como que isso vai impactar na realidade das empresas? Será que muitas empresas não vão deixar o nosso país por conta disso? Será que muitas empresas não vão afundar por conta disso? Né? Então, é um questionamento que a gente deve fazer, primeiro, sobre a importância da nossa Zona Franca, né? Porque se nós não falarmos sobre isso, quem vai se importar? Né? Ninguém para pensar sobre o percentual que ela representa no PIB. Né? E nós temos que debater, sim, e eu acho que esse é o principal momento, que é o momento que se está positivando a reforma tributária, né? Para mostrar para o resto do Brasil, olha, tem a Zona Franca, várias coisas passam pela Zona Franca e vão para o resto do Brasil. Né? Ainda que nós somos considerados estrangeiros, né? Mas nós não podemos ser esquecidos como brasileiros também. Então, nessa reforma tributária, eu acho que poderia sim ser pensado algo, inclusive mantendo alguns incentivos, enfim, lógico. Teria que se pensar aí, porque quando você aglutina uma série de impostos, de tributos, isso já fica mais complicado de ser desmembrado. Né? Então, eu tinha falado para a gente colocar para ilustrar, né, cada produto industrializado, para que as pessoas tenham noção, né, do que a Zona Franca representa. Né? Num aparelho de celular, aquele aparelho de celular que sai, né, lançado lá fora e vai ser comercializado aqui, que às vezes custa 4, 5, 8 mil reais, né? A pessoa fala, e aí? Imagina que isso vai ficar mais caro. Quanto vai ficar mais caro? Né? Então, tem toda essa questão que a gente precisa realmente analisar. Agora, Alexandre, inclusive eu tive a oportunidade de ver no site da SUFRAMA, e a gente observa que há um crescimento de faturamento do polo gigante. Nós estamos vendo uma escalada de faturamento das indústrias dentro do polo. Isso não vai de encontro à questão do momento pandêmico que a gente vive, porque é até de forma... A gente não consegue entender, num momento pandêmico, a gente vê índices logísticos altíssimos. O sistema de importação das empresas de logística, diz que eles não aguentam mais, não existe, está um gargalo. A China não consegue escoar a quantidade de insumos para cá, para as indústrias. E isso, as indústrias passam a ter um planejamento ainda muito maior, porque elas passam a pensar o Natal do final do ano. A gente ainda não sabe como é que o comércio vai reagir a isso, mas a gente observa que já existe desde março uma preocupação, desde março, abril, com a demanda do final do ano, mesmo a gente vivendo num momento pandêmico. E a logística está estrangulada, a gente observa isso em números, inclusive. E eu não sei qual é a dicotomia, o que está acontecendo no mercado, porque eu não sei se os senhores puderam observar, mas os números, os índices da indústria são altíssimos, né, de faturamento. Bilionários, né? É interessante essa reflexão,
porque, assim, a gente fala que a pandemia, ela deu uma esfriada em vários negócios, né? Mas, por um outro lado, a pandemia, ela também foi fato e gerador de novos negócios. A gente teve, por exemplo, no começo da pandemia, a escassez na produção do álcool em gel. Então, várias empresas e indústrias começaram a investir nisso e aumentaram a sua produção e, de fato, ficaram sobrecarregadas. Uma das indústrias que veio a crescer, a gente pensa que não, mas a indústria de softwares e a parte de informática foi a que mais cresceu durante esse período pandêmico, fora a questão farmacêutica e outras demandas que surgiram no período da pandemia. E a gente não pode esquecer que, apesar de ser um período, abre aspas, de recessão, ele também pode se refletir num período de expansão de outros tipos de negócios. Então, acaba aquecendo outros setores da nossa economia. Mas, assim, qual é a base da nossa economia, sabe? É isso que a gente tem que pensar bastante. Por um lado, a gente teve um crescimento, sim, significativo. A aquisição de softwares, o desenvolvimento de softwares foi o que realmente, de fato, cresceu no mundo inteiro. E foi um crescimento tão grande que, apesar da tributação sendo alta, estão começando a falar numa nova tributação a nível internacional para conseguir, né, fazer ali um aproveitamento financeiro por parte dos estados, das uniões, e aí falando de todos os países mesmo, né? E tem aí um possível imposto global vindo a ser organizado justamente para se aproveitar desse fato. Então, assim, são questões de oportunidades que vão surgindo num período de caos e assim, sabe? O mercado ele é muito interessante por causa disso. Mesmo diante de uma crise, é possível crescer. Só que são setores diferenciados, né? A gente... Uma evolução, né? Uma evolução. Eu tô vendo aqui direto no site da Suframa, e tem uns índices aqui, né? E aqui ele mostra que indicadores, desempenho do PIN demonstram um aumento em real 3,9% no faturamento de janeiro e fevereiro de 2021. 2 meses. E dos 2 piores meses, né? Porque a gente teve, em janeiro e fevereiro, a gente teve o caos, né? A falta de oxigênio. Ela nunca a Manaus é nunca colocada no circuito nacional como uma coisa boa, sempre alguma coisa ruim que está acontecendo aqui. E a gente consegue ainda ser um foco de pandemia maior do que em qualquer outro lugar. Não rapaz? Pior que foi mesmo, né? Pior foco de pandemia do Brasil. Mas, assim, o comércio eletrônico, ele possibilitou muitas coisas, né? Vamos falar só malhar em casa, né? Um monte de gente comprando pezinho, comprando tênis, comprando roupa de academia. Então, o comércio foi bombando, né? Comércio e prestação de serviços também, né? Querendo ou não, todo ficou... os aplicativos, né? Os aplicativos associados aos restaurantes também, né? Venderam muito. Enfim, o comércio é muito dinâmico, né? Ele sempre vai ficar ali olhando como é que o consumidor vai se comportar, como é que vai ser a oferta, a demanda, né? E vai estar ali inserido, né? Há uma cadeia de produção, né? Há uma cadeia de consumo e sempre vai estar ocorrendo. E mesmo que tenha uma crise, né? Vai ter, como a gente estava falando do álcool gel, é uma crise, né? Uma crise. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ficar passando álcool gel todo o tempo. Né? Que eu particularmente nunca imaginei na minha vida que eu ia ficar neurado com álcool gel, entendeu? E que a gente no Brasil iria usar máscara, a gente usando máscara aqui em Manaus, Manaus, exatamente. Esse calor, né? Esse calor, entendeu? Então, tipo, a gente viveu situações assim, bem, comércio de máscara. Exatamente. Imaginou. Comércio de máscara. Exatamente. Mas, de fato, realmente o consumo aumentou muito durante a pandemia. Aumentou e quem estava em casa olhava para a geladeira e disse, essa geladeira está velha, vamos comprar outra. Exatamente. Eu nunca percebi se a ar-condicionado faz muito barulho, vamos comprar outra. E assim inclusive, nós aqui na Zona Franca, nós estávamos sem fábrica de televisão, né? Sem indústria de televisão. E agora nós vamos ter
2 fábricas de televisão aqui, porque o consumo aumentou astronomicamente. Gente, faltou Exatamente. tijolo. Então, Faltou isso vem cimento, né? aquecendo a economia em diferentes setores, né? Sim. Diferentes setores. Agora a gente se caminha para o encerramento do primeiro encontro do nosso grupo de estudo, né? Deu para perceber a importância que é debater sobre a Zona Franca. Como a Fabiana falou, a gente precisa observar qual a nossa base produtiva, né? E a gente sabe que nós somos dependentes, em grande parte, a economia do Amazonas depende muito da Zona Franca, nós não temos produção de tecnologia própria, então nós dependemos das empresas que aqui estão instaladas, né? E nós precisamos trabalhar para que se fomente cada vez mais incentivos e isso se estabeleça, né? Se torne uma equivalência. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, vocês todos que estão aqui, todos que estão acompanhando pelo YouTube, todos que estão comentando, seguindo o Instagram da comissão, e até a próxima. Valeu, gente. Muito obrigado. Foi muito bacana. Muito obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Gente, um abraço aí para todos. Obrigado, obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau.